Nessa aula iremos estudar acerca da crase. Bom, o que é a crase? Crase é a junção do artigo, com o preposição, mais esse acento aqui, que é chamado de acento grave. Portanto, na crase ocorre uma contração desses três, que vai resultar nesse símbolo. A primeira questão da crase é quanto à sua pronúncia. Uma palavra que contém crase, não é correto a gente identificá-la repetindo a. Por exemplo, refiro-me a Maria. Aí, tendo crase, porque o verbo referir pede crase, não é necessário e não se deve pronunciar essa frase do tipo refiro-me a Maria, certo? Como é uma contração, eu vou pronunciar como se fosse um A apenas. Bom, a segunda observação que a gente tem na crase é que, como ela é a junção de um artigo e, obviamente, mais preposição e acento grave, nós temos aí a primeira regra. Eu vou usar crase, em regra geral, quando o A vier precedido de palavra, aliás, esse A ele vem antes de palavra do gênero feminino. Então, eu não uso crase antes de palavra masculina. Por exemplo, andei a cavalo. Com cavalo é o cavalo, então aqui eu não vou usar crase. Repetindo, regra geral, se a crase é a junção do artigo feminino com a preposição, eu só vou usar crase antes de palavra feminina. Portanto, não uso antes de palavra masculina. Mas aí nós temos alguns casos específicos, que é o que a gente vai falar aqui. Vamos lá. Bom, primeira questão de crase, já me adiantei aqui. A crase obedece à regência verbal. Então, se o verbo pede crase, eu vou ter crase. Se o verbo não pedir, não vou ter crase. Por exemplo, eu conheço o diretor, né? Eu conheço o diretor. Eu conheço quem? O diretor, objeto direto. Então, eu não tenho necessidade de preposição aqui, porque esse verbo é transitivo direto, ele não pede a preposição a. É diferente de eu me refiro, vou voltar ao verbo referir, ao diretor. Porque quem se refere a alguém. E aqui pede a preposição a. Se eu fosse, então, substituir por uma palavra feminina, então, lembrando a primeira regrinha, por que aqui não uso crase? Porque diretora é palavra masculina. Mas se fosse diretora, eu me refiro a diretora. Obrigatoriamente, para eu indicar a preposição com artigo, eu teria que ter a crase. Então, daí vem um macetinho, né? Macete básico de crase. Veja bem, se para ter crase eu tenho que ter a junção do artigo com a preposição e ele tem a ver com a regência, como que a gente faz para descobrir a regência do verbo, né? No caso da crase. Troque a palavra que vem a seguir ao verbo por uma palavra masculina. Se essa palavra precisar do ao, então a palavra feminina teria crase, como a gente deu esse exemplo aqui, ó. Eu me refiro à diretora. Será que essa diretora teria crase ou não? Troca a diretora por uma palavra masculina, diretor. Eu me refiro ao diretor ou eu me refiro ao diretor? O correto seria ao diretor. Então, se ficar ao,
esse aqui tem crase. Se ficasse o, não teria crase. Então, vamos para o exemplo de cima. Eu conheço o diretor. Vamos trocar para uma feminina. Eu conheço a diretora, né? Imagina que aqui fosse uma palavra feminina. Eu conheço a diretora. Aí eu fico em dúvida aqui com a diretora. Será que eu teria que ter crase nesse A aqui? Antes da diretora? Eu conheço a diretora. Não teria crase, porque se eu trocar por uma masculina correspondente, ficaria eu conheço o diretor e não eu conheço ao diretor. Então, como não apareceu o ao, aqui não tem crase. Então, o macetinho é trocar a palavra feminina por uma masculina correspondente. E se nessa masculina aparecer o ao, eu vou ter a crase, certo? Por quê? O próprio ao já indica a necessidade da crase, porque o que é o ao? É a preposição a mais o artigo o. Então, se aqui eu tenho preposição a e o artigo o, né? Se fosse o caso da crase, que seria a preposição a mais o artigo a e mais o acento, então, dando para substituir por ao, eu teria a crase quando viesse com a palavra feminina. Bom, terminado isso aqui, essa parte de macetinho, vamos lá, como que funciona a crase quando indica nomes de lugar. Por exemplo, vou à Itália ou vou a Roma. Os dois casos aqui. Repetindo, eu tô com dois exemplos de palavras do gênero feminino, tá? Feminino, porque eu não vou usar crase antes de palavra masculina. Então, vamos lá. Vou à Itália. Macetinho básico aqui é o seguinte. Se vou a, volto da, crase a. É outro macetinho. Se vou a, volto de, crase pra quê? Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou à Itália. Volto de Itália ou volto da Itália? Volto da Itália. Então, crase a. Vou a Roma. Volto de Roma ou volto da Roma? Volto de Roma. Então, crase pra quê? Não teria crase, certo? Vamos agora para as regras de crase, né? Então, primeiro os casos ali é quando não ocorreria crase. Primeira regra a gente já adiantou, então não ocorre crase. Primeiro caso, diante de palavra masculina, né? Diante de expressão, aliás, de palavra masculina. Por exemplo, fez referência ao texto de inglês. Ao texto em inglês. Bom, quem faz referência a alguma coisa. Como é o texto, né? Então aqui eu não teria crase. Então, por exemplo, se fosse a texto em inglês, vamos tirar o o ali, né? Porque, obviamente, ele não seria caso de crase, mas no caso do artigo, do a sozinho, né? Fez referência a texto em inglês. Como é o texto, é uma palavra masculina, aqui eu não tenho crase. Outra regra é diante de verbos. Estou disposta a estudar. Então, esse a também não vem com a crase, porque ele está diante de um verbo, tá? Que seria aqui estudar. Há expressões repetidas do tipo ficou, face a face com o agressor. Então, face a face, aqui também não vem acompanhado de crase. Quarto
caso que não ocorre crase? Pronomes que repelem artigo. Qual o pronome aqui que repele artigo? Pronome de tratamento. Então, refiro-me à vossa excelência. Não vou usar crase aqui, porque está diante de pronome de tratamento. Porém, se esse pronome de tratamento for um pronome familiar, do tipo dona, senhora, senhorita, esses pronomes admitem crase, tá? Então, se fosse refiro-me a dona fulana, aqui eu tenho crase. Então, isso aqui seria uma exceção. Se for correspondendo a pronome familiar, eu vou ter a crase. E quando esse a estiver no singular e na frente a palavra estiver no plural. Não gosto de ir a festas. Se a palavra aqui está no plural e ele está no singular, também não tem crase. Bom, então seria basicamente 5 casos aí que não teria crase. Repetindo, palavra masculina, palavra repetida, diante de verbo, o a no singular e a palavra no plural. E pronomes que repelem artigo, que seria, no caso, pronome de tratamento, com exceção de dona, senhora e senhorita. Bom, quais os casos, então, específicos em que a crase vai ocorrer, né? Então, ocorre crase. Nossa, minha letra hoje tá só a tragédia. Quando é que eu vou ter o caso? A crase. O primeiro caso é quando ela fizer indicação a horas. Só que toma cuidado com horas. Você vai fazer a regrinha do primeiro macete. Você vai trocar essa horas por meio-dia. Se antes houver necessidade de colocar ao, aí eu vou ter crase. Se não puder colocar ao, não vai ter crase. Então, por exemplo, se eu digo chegou a 1h, vamos trocar isso aqui. Se eu fosse trocar, eu vou dizer chegou o meio-dia ou ao meio-dia? Chegou ao meio-dia, não é? Então aqui tem crase, certo? Porque deu para trocar a expressão por meio-dia e ao trocar exigiu ao. Bom, e se fosse quando não exigisse, por exemplo, estou aqui desde as 2h, desde as 2h. Vamos trocar aqui. Estou aqui desde o meio-dia ou estou aqui desde ao meio-dia? Estou aqui desde o meio-dia. Então aqui não tem crase, certo? Outro caso, diante de palavras, de locuções adverbiais, logicamente femininas, expressões do tipo a moda de, vestia-se a moda de Luís XV, a forma de, a maneira de, portanto, todas terão crase, exceção se essa locução for adverbial de instrumento, não se usa crase. Por exemplo, andava... Não, escrevia a máquina, por exemplo. Escrevia a máquina. Ou, certo? Nesse caso aqui, não vai ter crase, porque seria uma locução adverbial de instrumento. Outro caso, os demais casos de locuções adverbiais femininas, que mesmo que não exigisse a crase, ainda se usa por uma questão de costume, seria à vista, né? Nós temos aí, vou colocar aqui, ó.
muito comum a gente ouvir à vista, então teria crase mesmo que não fosse o caso de junção de preposição com artigo, mas ainda assim teria essa crase. E antes de palavra... continuando. A expressão adverbial feminina, voltando lá, eu ia falar outra coisa aqui, mas vou voltar. Essa expressão adverbial feminina, mesmo que antes venha uma palavra masculina, mas ficar subentendida essa expressão feminina, ainda assim eu vou usar crase, é uma exceção da palavra masculina, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo disso aqui que eu disse. Fez gol a Neymar. Então, se tiver subentendido a expressão a moda de, que é uma locução adverbial feminina e em regra teria crase, a não ser a de instrumento que não tem, se ficar subentendida a expressão a moda de, mesmo sendo uma palavra masculina, eu ainda assim uso a crase, certo? Bom, então fechamos aqui os casos em que ocorre crase e agora nós vamos nos casos em que a crase é facultativa. Primeiro caso que a crase é facultativa, diante de nome feminino. Refiro-me a ou a Sandra. Nome feminino. Diante da preposição até. Fui até a ou a feira. Certo? E diante do pronome possessivo feminino. Por exemplo, obedeço a ou a minha irmã. Verbo obedecer, necessariamente, ele é um verbo transitivo indireto, mas mesmo sendo verbo transitivo indireto, essa crase é facultativa por força do pronome possessivo. Então, nós já vimos outro caso de pronome aqui. Sendo o pronome possessivo, essa crase seria facultativa. E fechando, como é que eu uso a crase em palavras como terra e casa? Nos dois casos aqui, tanto da terra como da casa, se forem estiverem num contexto de uma forma geral, sem terem sido especificados, eu não vou ter crase. Então, chegou a terra, certo? Lembrando que quem chega a algum lugar, então é um verbo intransitivo. Mas se eu ponho chegou a terra e eu especificar essa terra, a terra natal, aqui eu teria que usar crase. A mesma forma, casa. Chegou a casa, não teria crase. Se eu coloco chegou a casa de amigos, eu teria essa crase, certo? Então, se eu especifico terra e casa, eu tenho crase. Caso contrário, não tenho crase. Tem alguns livros que ainda coloca com a expressão distância, né? Se eu não especificar a distância, não teria crase. Mas se eu especifico o tamanho da distância, eu também teria crase. Quanto aos demais casos, eles vão ser revisados, demais casos de crase, por exemplo, nos pronomes relativos, né? Aquele, a que pode vir com crase, esses casos serão estudados quando for feita uma revisão desses pronomes relativos, tá? Enfim, aqui seria regrinhas básicas que já ajudam no nosso dia a dia, no contexto, quanto à colocação dessa crase.